Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Mais uma vez aqui, Jorge Anderson Mello, né? Para o pessoal que já me conhece, para quem não me conhece aí, eu me considero um livre pensador, né? É difícil às vezes classificar a pessoa que não tem uma formação, mas eu acho que é a melhor definição. E aí, de acordo com o conteúdo que eu vou passar para vocês, vocês vão avaliar se realmente é uma coisa que vai agregar e tal, né? Vocês é que vão dar aí o parecer no final. Tá. Eu vou. Ô, Jorge, só um Fala. minutinho. Para aqueles que estão chegando agora, a gente faz o seguinte: quando tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta para o Jorge, levanta a mão, eu anoto aqui na sequência e a gente pode perguntar. Levanta aí, a gente dá um tempo, o Jorge termina o que ele estiver falando, aí a pessoa pode fazer a pergunta, faz a interferência, tá tudo bem? Legal, para não quebrar o raciocínio. Para não quebrar o raciocínio. Aí deixa ele terminar, né? Tem o chat também, pode escrever alguma coisa no chat se Pode quiser. escrever, Tá? E outra coisa também, essa live a gente está colocando no YouTube. E aí, para todos, se alguém tem algum problema com imagem, né, que não queira aparecer, aí a pessoa fica offline, né? Para não aparecer, eu não quero aparecer. Agora, aquele que não se importa, eu, por exemplo, não importo de aparecer, entendeu? Velhinha também não, Crisinha também não, né? Não, leonino, né? A gente não tem esse problema, né, Cris? Mas aí, então, tudo bem, Jorge, pode começar. Então, beleza. Então, a gente vai falar sobre o filme Matrix, né? E eu vou tentar mostrar por que que ele é tão importante, por que que virou um ícone, né, da cultura pop, mesmo mais de 20 anos do primeiro filme, né, que foi em 1999 que estreou. E ainda hoje tem gente que eu converso assim, fala, nunca assisti, não vejo graça nenhuma, ou, né, só pancadaria, só tiroteio. E aí eu vou mostrar para vocês que não, que tem muita coisa interessante para tirar dali e que ele atravessou esse tempo todo, né? Muitos livros foram escritos, referências, tem pessoas, filmes e animações que imitaram depois, né? Então tem muita coisa a ser falada e tudo que aconteceu de lá para cá e agora vai estrear o quarto, né? Eu aproveitei justamente esse período para poder falar e fazer tipo uma recapitulação, né, para quem estiver interessado em assistir o quarto filme, e eu acho que vai ser interessante. Então, eu acho que a principal ideia do filme, a ideia mais interessante, ela traz um questionamento filosófico, né? Que é o questionamento de sempre. Quem somos nós, na verdade, né? Nós somos marionetes, né, de um universo caótico, ou nós temos livre-arbítrio? Como é que é isso, né? Quem realmente somos nessa história toda? E essa pergunta vai acontecer o tempo todo, né, no filme. Oi. Vocês estão conseguindo ver aí a imagem? Boa. Esse é o personagem chamado Morpheus, né? Morpheus é uma referência ao deus do sono, na mitologia grega, deus dos sonhos, aliás. E ele faz essa pergunta, né, em algum momento do filme, que ele fala assim: você já teve um sonho que parecia ser verdadeiro? Todo mundo já teve, né? E se você não conseguisse acordar desse sonho, né, como você saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Então, essa é uma pergunta que parece viajante, né? Mas um dos primeiros a fazer essa pergunta foi o René Descartes, né? Foi aquele filósofo francês, onde ele, nas suas meditações, ele coloca essa dúvida, né? E se tudo que a gente vê, né, não for o que a gente vê realmente? E se for apenas, ele usa até um exemplo de um demônio maligno que faz com que você enxergue que 2 mais 2 é 4, né? Pode ser que não seja 4, mas tem um ser de fora que faz, te hipnotiza ali e faz com que você veja 4. Então, essa reflexão que o Morpheus faz no filme já é uma referência à filosofia, né, escancarada,
onde você se pergunta se tudo que você observa, qual o grau de realidade disso, né? E lá na frente do filme ele pergunta também, ele fala, olha, como você define o real, já que tudo que você observa são apenas impulsos elétricos que são interpretados pelo seu cérebro, né? Então, como é que você define? Se você não sabe exatamente o que tem lá fora, né? Se tudo é interpretação. Então, tanto o Descartes como o filme, eles fazem essa reflexão justamente para colocar dúvida, né? O grande motivo filosófico é colocar uma dúvida, né? Se você tem certeza, beleza, não tem problema nenhum. Só que todo o progresso, né, que a gente tem vivido nesses últimos tempos, e na verdade ao longo da história do ser humano, é sempre a questão da dúvida, né? Desde quando os seres os hominídeos olharam para o seu semelhante e viram ele lá sem vida, eles colocaram uma dúvida: peraí, mas o que aconteceu, né? Eles não simplesmente viram ali o outro morto e pensou, tá, tudo bem, não. Eles falaram, o que houve? Ele estava aqui, agora não está mais, está ali um corpo inerte. Então, essa dúvida sobre o que acontece depois, o que nós somos, né? A evolução da humanidade, ela acontece a partir da dúvida. E o Descartes, ele simplesmente, o que ele faz? Ele diz o seguinte, para você ter, não certeza, mas você ter uma visão melhor de algo, você tem que duvidar e ir investigando, investigando. Não é você relativizar tudo, né? Há essa confusão às vezes. Tipo, eu digo que o fogo queima e a Thelma fala, é sua opinião, mas peraí, né? Há um consenso. Você vai lá, experimenta, né? E vê que realmente o fogo queima. Ou então, por exemplo, sei lá, dentro ainda da química, né? Olha, se você pegar água sanitária e jogar numa roupa, ela vai manchar. Aí eu falo, Thelma, isso aí é a sua opinião, eu não acredito em você, entendeu? Eu não. Eu vou lá, faço e vejo o que acontece. Então, essa coisa da experiência, né? Você duvida, mas experimenta. E aí você vê que realmente é daquele jeito. Então, essa parte da dúvida, né? Ela é muito importante para motivar a filosofia. E o filme brinca com isso o tempo todo. Esse aqui é um experimento mental que fala sobre essa questão dos impulsos elétricos, né? E da dúvida de quem você é realmente, se você é real, se você é só um pensamento, se isso tudo é uma grande simulação, que a gente vai falar depois. Então, esse experimento mental é um aperfeiçoamento do questionamento do Descartes, né? Só que já com uma pegada mais dentro da nossa tecnologia mais recente. Então, imagina o seguinte: a gente sabe, através da biologia, da química, né, da fisiologia, e tudo que a gente percebe são os cinco sentidos que passam para a gente. E são impulsos elétricos, né? O olho, ele não vê, né? O olho simplesmente ele recebe a luz, transforma isso em impulsos elétricos e manda para o cérebro. E a gente vê isso através de cores, né? O olfato é a mesma coisa, o paladar é a mesma coisa, tanto que se você toma uma anestesia na língua, você não sente mais, né? E você fica, por exemplo, o Covid provou isso, né? O Covid, às vezes, a pessoa fica sem olfato, sem paladar. Por quê? Porque o vírus, ele destrói algumas células receptivas nessas áreas. Então, tá tudo ali, tá? As moléculas do cheiro, do olfato, mas o cérebro não consegue interpretar. Então, ele está desligado, na verdade. Então, imagine que se fosse possível pegar eletrodos, ligar nosso cérebro a uma máquina que simulasse os cheiros, o tato, o olfato, a visão, né? E você se visse dentro de um universo virtual. Só que ali, vamos dizer que essa simulação é perfeita e seu cérebro está mergulhado ali nessa ilustração, nesse exercício mental, mergulhado dentro de um líquido, ligado a esses eletrodos, e o universo está rodando ali naquela máquina, né, naquele computador. A pergunta é, como você saberia que você está numa realidade virtual? Aí você vai dizer, não dá para saber, porque todos os meus sentidos estão sendo simulados. Beleza. E aí, como você sabe que agora você não está
numa realidade virtual? Também não dá para saber, né? A gente pode estar aqui agora, mas nosso cérebro pode estar dentro de uma cuba de vidro borbulhando em algum lugar do universo, né? Ninguém, não dá para garantir. Então, mais uma vez, é um exercício mental para colocar dúvida para que as pessoas investiguem, né, a realidade. E aí a gente pula, né, para a caverna de Platão. É uma das outras referências, né, de tantas referências que o filme tem, essa é uma das mais citadas, uma das mais importantes, e tem a ver com o questionamento da realidade. Para quem não conhece o mito da caverna de Platão, também é um exercício filosófico, né, onde ele imagina que o Platão sempre imaginou que existe um mundo além desse, né, que a gente observa com os nossos cinco sentidos. Um mundo perfeito, um mundo das ideias, um mundo arquetípico, né? E ele sempre colocava isso porque ele percebia que isso que a gente vive seria só uma sombra, né, do mundo real. Então ele coloca essa metáfora, né? Nós seres humanos, somos como se estivéssemos dentro de uma caverna e nascêssemos dentro dessa caverna, a gente não conhecia mais nada além disso. Aí ele mostra ali as pessoas presas, né, acorrentadas, e tem esses seres ali que vão projetando imagens no anteparo, né, com a luz atrás e projetando sombras na parede. E aí, como esses caras que estão dentro da caverna, eles nunca viram nada além disso, simplesmente eles acreditam que o que está na parede é o real. Mais uma vez o questionamento, né? E aí um deles consegue se libertar dentro do mito ali, tem toda uma história, né? E ele vai lá para fora e vê um mundo totalmente diferente, né? Um mundo muito mais rico em cores, em exuberância, em diversidade. E ele, por muito tempo, ele fica cego, porque ele não consegue assimilar tanta coisa à luz do sol, né? Depois de tanto tempo dentro da caverna. E quando ele volta para explicar isso para os que estão lá, acorrentados, as pessoas não acreditam, né? E tem até um desenrolar e tal, ficam revoltados, e isso é bem significativo para os nossos tempos, né? Não só nos nossos tempos, mas essas coisas cíclicas, essa dúvida, essa guerra de quem procura esclarecer, agora a palavra esclarecer, né? E aqueles que estão vivendo na sombra, ainda acreditando na sombra, e não querem, por conveniência ou por medo, né? Porque tem isso também, às vezes a pessoa não quer ir lá fora olhar, porque não sabe se, de repente, se isso que está lá fora for pior do que está dentro. É melhor não ver, né? Então tem todas essas questões que são abordadas dentro do mito da caverna e o filme Matrix vai trazer isso de uma forma bem lúdica, bem, né, dentro da ficção. Aqui tem uma referência também ao Maurício de Souza, ele fez uma brincadeira, né? Eu vou explicar por que que eu trouxe essa imagem. Quando ele compara o mito da caverna, ali o Piteco, que é o personagem do Maurício de Souza, e três homens, né, olhando para a parede, e ele fala, né, o que vocês estão fazendo e tal. Aqui tem um corte, e a história é mais complexa, tem mais quadrinhos e tal. E esses homens da caverna falam, ó, a gente está vendo a realidade, a gente está vendo o show da vida aqui, né? E aí ele fala, não, né, lá fora tem muito mais coisas e tal. E os caras, não, você não sabe de nada, sai daqui, a gente está aqui olhando o que interessa e tal. E aí passam milênios, né? Aí mostra o Piteco de novo, perguntando o que vocês estão fazendo. E aí as mesmas pessoas falando, que pergunta mais boba, né? Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida, olhando para a televisão. Então, mais uma referência, né, dessa negação de você olhar uma realidade maior, né, e focar simplesmente numa realidade menor, mais conveniente, mais segura, né, e mais interessante, mais hipnotizante, mais sedutora. Maurício de Souza aqui faz uma homenagem e uma referência ao mito da caverna de Platão. E aí vem uma coisa bem curiosa, porque o mito, né, ele fala de luz e sombra, né? Tem a luz atrás, né, como se fosse uma representação do mundo real, e as sombras como a gente pode interpretar como a ignorância,
como ego, né? A sombra se coloca na frente, o anteparo sendo o ego, aliás, se coloca na frente da luz e forma toda aquela ilusão que a gente vê na parede. Olha que interessante, né? E aí vem o cinema fazer a mesma coisa. Olha que doido, né? O cinema simplesmente é a luz, né? Que bate no anteparo, que são o negativo ali, e projeta sombras na parede, sombras numa tela. E a gente olha para aquilo ali e fica maravilhado, né? E é muito curioso, porque o Platão não conhecia o cinema, mas ele antecipou, né, o que a gente viria a aperfeiçoar depois. Luz e sombra, né, criando uma ilusão assim fantástica. No início do cinema, até, as pessoas ficavam meio desconfiadas, assim, porque já não entendiam bem o que estava rolando, né? Dizem que tem um dos primeiros filmes dos irmãos Lumière, era de um trem chegando na estação, e diz a lenda, né, que as pessoas saíram correndo, algumas, claro, com medo, porque acharam que o trem ia invadir a tela, e nem existia 3D na época, né? Mas como eles não estavam acostumados ainda com isso, né, o cinema, na verdade, são fotos em sequência. E isso é interessante também, porque é a ilusão do movimento, né? E aí leva a outras reflexões também, mas aí é assunto, né, para outra ocasião. Então, assim, desde lá, né, dos irmãos Lumière para cá, olha quanta coisa melhorou, né? Quantas histórias foram feitas, quantos sustos nós levamos, quantos choros, né? Quantas lágrimas foram derramadas através dessa grande ilusão que é o cinema. E aí o Matrix vem trazer isso também de maneira muito forte, fazendo essa comparação, né? Trazendo a questão do mito e da luz e da sombra. E aí isso vai ficar mais claro agora a partir das próximas imagens. Aqui a gente vê uma das principais cenas, né, logo no início do filme, que é o gatinho preto passando, até tem a referência ao déjà vu, né? O Neo, que é o personagem do Keanu Reeves, o personagem principal, ele vê um gatinho passando 2 vezes. Ele fala: Nossa, eu tive um déjà vu, né? E aí a personagem da Trinity, que depois a gente vai falar sobre isso, diz assim: Isso é porque eles estão mexendo na Matrix. Então deu um bug, né? A gente chama na informática, deu um bug ali e a imagem repetiu 2 vezes. Essa é uma parte da cena. A outra parte é que destaca um chão em preto e branco, né? E aí luz e sombra de novo, por isso que eu destaquei, né? Esse preto e branco, esse xadrez, ele é representativo de várias formas. Ele é representativo da questão da maçonaria, do ocultismo, né? Está entrando a Yuri. Entrou e boa noite, Yuri. Boa noite, tudo bom? Chegando, a Tereza também está chegando. Agora só. Com o doutor Adriano. Opa, muito bom. Muito bom. Então, eu estava falando aqui, Yuri, da representatividade de luz e sombras, mito da caverna de Platão, né? Trazendo isso para a questão do cinema, que na verdade também é uma ilusão causada por luz e sombra, e como o filme ele explora isso o tempo todo, né? Em várias instâncias, e aqui no caso ele mostra o chão, né, xadrez, que é uma referência tanto à questão da luz e sombra, como também a maçonaria e ao ocultismo, né, que eles vão também tratar disso ao longo do filme. Então aqui tem a imagem do chão em xadrez, que é uma característica, né, dos templos maçons. E uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é que o nosso objetivo aqui é justamente isso. Uma vez eu falei com a Thelma, e ela até discutiu comigo, que é a pergunta que nos move, né? Aí a Thelma falou assim, não é a resposta. Eu falei, não, Thelma, é a pergunta. Sempre quando eu faço as lives e eu trago alguma coisa, eu falo assim, gente, tudo que eu estou falando aqui é para estimular a gente a fazer melhores perguntas, né? E a gente tem essa lição no Google, né? Tenta pesquisar uma coisa que você não sabe ao certo no Google, você vai ter milhares de respostas e não vai conseguir chegar, né? Então, quanto melhor a pergunta, mais rápido você chega na resposta. Experimenta isso no Google.
quando você quer encontrar algo assim que você não sabe. Tipo, esse dia eu estava procurando uma música e eu não sabia por onde começar, não sabia a letra, não sabia. E aí você pensa, pô, mas essa música fez parte da trilha sonora do filme tal, que eu também não lembro o nome. E aí você vai, né, vai aperfeiçoando a pergunta. Filme com Olivia Newton-John sobre dança. Aí você acha o filme. E aí, a partir daquele filme, trilha sonora do filme tal. E aí vai e você descobre qual é a música. Então, aprender a fazer a pergunta correta, aprender a fazer uma melhor pergunta, isso facilita muito a nossa vida, né? Agrega muito mais. Então, é isso que a gente faz aqui, né? A gente vai aprendendo e vendo referências, isso tudo, né, faz com que as perguntas melhorem. Por isso que eu estou falando isso, porque aqui a gente está falando de maçonaria e é bom que quem não conhece, queira pesquisar, né, sobre o piso xadrez, sobre as referências ocultistas. Isso tudo vai estar entrelaçado com a filosofia, com a ciência e com a religiosidade que a gente vai falar depois. Então, beleza. Aqui, mais uma vez, uma referência ao piso xadrez, né, no templo maçônico. Aqui no filme aparece essa cena, que é uma escadaria em espiral, né, e lá no fundo, de novo, o chão. Esse chão xadrez ele foi usado em outro filme anterior, que se chama Cidade das Sombras, que é um filme muito parecido com Matrix e que eu recomendo para vocês. Muitas pessoas falaram que poderia ser plágio, porque foi feito na mesma época e tal, porque a história é uma ficção científica também de seres de outro planeta que pegam um grupo de pessoas para fazer uma experiência, para estudar a mente, né? Porque eles estão muito interessados na mente do ser humano, que é um negócio assim, sui generis no universo. O nome do filme é Dark City, Cidade das Sombras em português. E eles aproveitam, o pessoal do Matrix aproveitou o mesmo cenário de alguns takes, né? De alguns sets para poder usar no Matrix. Esse é um deles. Aqui, de novo, a referência ao ocultismo, né? Essa imagem é de um artista que ele fala sobre signos. Ele, inclusive, quem não conhece, eu não lembro exatamente o nome dele agora, mas depois eu posso colocar para vocês. Ele faz artes místicas a partir dos signos. E aqui é o signo de Libra, né? E ele coloca só nessa imagem aqui, assim, muita coisa legal, né? Você tem aqui o Yin Yang estilizado aqui com duas nuvens, né, se entrelaçando, uma azul e uma meio rosa. Tem aqui a deusa Hathor egípcia. Tem essa balança que... Como é que é o nome dessa balança? É a balança do mito egípcio também, quando a pessoa morre, né, na mitologia egípcia, tem essa balança com uma pena. Então, se o coração da pessoa, né, for mais pesado que a pena, aí a pessoa vai para o inferno. Então, o coração tem que ser bem leve, né? Então, essa balança tem que estar em equilíbrio ali. Tem toda uma história. Mais uma coisa para pesquisar. Aqui você tem os grifos, né? Os carabus da mitologia babilônica, aqui, um de cada lado. Tem uma rosa aqui, simbolizando também o misticismo. Tem o... Anube, né? Não, não é Anubis, não. É o... Ok. Ai, caramba. É a Covid, tá tirando mas eu vou lembrar. Horus? Ele tem... É Não, Osíris? Não, né? não, também não. Vamos ver no Google. Depois eu vou lembrar. Ele tem a cabeça de um ibis. De um ibis. Ibis. Ô, Jorge, esse símbolo aí está no filme? Alguns vão aparecer. Ah. Aí a gente vai ver isso, tá? Essa referência à balança é muito legal. É bem interessante como eles viam essa coisa do caráter, né? Desculpa interromper, Jorge. É o Tote. Tote, exatamente. Obrigado. Aqui mais uma referência ao ocultismo. Logo no início do filme, né, o Morpheus apresentando a Matrix para o Neo, ele faz um movimento aqui que lembra, né? Eu acredito que seja uma referência, eu já vi em várias
reportagens. É uma referência ao Baphomet, que é um símbolo da alquimia, né, da magia. O Washington aqui também faz essa referência. Aí tem, né, ligações com a franco-maçonaria, magia e ocultismo. E eles mostram, o Morfeu faz esse movimento aqui, mostrando a ilusão, a grande ilusão do mundo, né? Aqui como está em cima, né, ele aponta para cima e embaixo. Na alquimia também tem o aglutinar e dissolver, que tem a frase em latim, que eu não vou saber pronunciar agora, mas é o mesmo movimento, né? O para baixo, dissolver, aglutinar, que é tudo o que acontece no universo, né? Nesse universo fenomênico, né? O Baphomet, que muita gente interpreta como o diabo, na verdade, é só uma iconografia de todos esses elementos alquímicos ali, né? Ele tem seios, ele tem ali uma Kundalini, tem as serpentes que se entrelaçam dentro dele, né? O bode ali representando a magia também, as asas, né? Então, não tem nada a ver com o demônio cristão, como as pessoas pensam, que medo, né? É simplesmente uma iconografia de vários elementos alquímicos e mágicos ali, que os autores do filme quiseram colocar por serem muito curiosos, né? Aqueles garotos, eles eram novinhos na época, então eles queriam jogar todas as referências possíveis ali. A Cristiane quer perguntar e depois Yuri. E Yuri quer perguntar. Pode dar a palavra para ela, Pode, Jorge? pode. Fala, Cris. Cristiane? Na verdade, meu celular está um pouco louco. Eu apertei sem querer. Tudo bem. Tá. Desculpa, Yuri? desculpa. Tudo bem. Yuri? Na verdade, era mais até para apresentar um fato, não sei. Essa imagem que a gente sempre associa com satanismo, demônio, coisas ruins. E outro dia eu estava lendo, pesquisando em história, a referência de diabo não existia. Ela veio lá na Idade Média, esse conceito de demônio não existia. Então foi inserido com uma imagem, por exemplo, outras religiões que eles não conseguiam identificar, então, pela imagem não ser uma coisa, e é engraçado, né, porque não existia esse conceito no passado, a gente associou coisas já existentes, que, por exemplo, Exatamente. juntam todos os elementos e botou uma força e falou, existe o diabo agora, e na verdade nunca existiu, não existe nada, foi um conceito histórico colocado dentro de uma literatura religiosa que é engraçado, e a gente cria esse estigma. Eu morria de medo. Existido. Eu morria de medo desses símbolos, e o pessoal, não sei se você lembra, atrás do cemitério São Miguel tinha um castelo. Tinha um castelo antigamente, então o pessoal falava que ia lá e separava uma vez, tinha uma foto dessa imagem, tipo, como se fosse um goat, uma cabra, disse que o pessoal ia para lá, os satanistas iam para lá quando eu era adolescente, e eu lembro de ter visto uma foto, e desde então eu associei isso com o diabo. E é engraçado, e você vai descobrindo ao tempo que não é bom, só. né? É bom você desconstruir esses mitos, assim. Sim, e tem coisas que, assim, a gente se surpreende, né? Hoje com a internet, tá, fala, não sabia. Pô, como assim, né? Mas ninguém é obrigado. É aquela pergunta, saber fazer a pergunta, né? Exatamente. A gente tem um acesso a uma ferramenta muito boa e a gente vai lá. Quando começou tal informação? Quando? É bem bacana mesmo. Isso aí. Jorge. Aqui, voltando à questão da luz e sombra, né? É interessante porque a Matrix ela é feita dentro de um universo virtual, né? Eu vou fazer um pequeno resumo da história para a gente entender como chega até aqui. Não dá para a gente falar sobre o filme todo, contar toda a sinopse, porque levaria muito tempo. Então a gente deduz que algumas pessoas tenham assistido e tal, beleza. Mas a Matrix ela é um universo virtual, né? Que é feito dentro de computadores e as pessoas, né? Os seres humanos vivem dentro dessa realidade virtual. O computador, desde o seu início, ele funciona à base de 0 e 1. Eu não sei se vocês sabem disso. O computador, na verdade, esse computador que a gente está usando aqui agora, ele, na verdade, é uma calculadora superpotente.
tá? Ele não cria imagens, ele não cria som, nem nada disso. O que o seu processador está fazendo, tanto no computador como no celular, são cálculos muito, muito, muito rápidos, tá? Então, assim, é tudo baseado em 0 e 1. E esse 0 e 1 nada mais é do que desligado e ligado. Sabe o interruptor de lâmpada? Né? O seu processador ele está fazendo esse movimento de desligado e ligado bilhões de vezes por segundo. Isso é o que a gente está. Isso é processamento de dados. O Wilton, não sei se ele está aí ainda, ele pode me corrigir se eu estiver errado. Acho que não sei se ele saiu. Então, Voltei, vou pegar água aqui. É isso aí. não é? Só que ele usa diferentes tipos de combinações entre 0 e 1 para poder formar vários tipos de informações. Exatamente. Se você pega o número 5 e coloca em 0 e 1, seria o quê? 001, 0, tipo. Né? Quando a gente Exatamente. clica na letra M no teclado, né, vai um impulso elétrico em forma de 010101. O processador interpreta e joga para a tela em forma de um símbolo M, no caso. Né? Então, o que a gente está vendo, filmes, quando você assiste um filme na tela do computador, né, no DVD, tudo isso são apenas zeros e uns, né, correndo muito rápido, sendo calculados e interpretados em forma de imagem, de som. Então, a Matrix ela é feita disso, de zeros e uns. E qual é? Ah, tá, e daí? E daí que 0 e 1, dentro, quando você pega a rigor, é ligado e desligado. E você, peraí, desligado, vamos imaginar que fosse um quarto e um interruptor. Desligado, sombra, escuridão. Ligado, luz. Né? Então, voltamos lá ao conceito de luz e sombra. Por isso que eu acho legal essa comparação com 0 e 1. Né? Então, a mesma ilusão que acontece no cinema, né, quando você vê ali as imagens sendo projetadas a partir de luz e sombra, é o que o computador faz, só que a partir de um código binário, que no fundo, quando você pega um transistor e você, né, passa uma corrente elétrica ali, ele vai fazer, é um portal onde você tem ligado e desligado bilhões de vezes por segundo. O computador é só uma calculadora superpotente. É legal dizer isso porque talvez algumas pessoas não saibam, né? Às vezes a gente acha, antigamente, não sei quem falou esses dias, e quando era criança pensava que as pessoas estavam dentro da televisão. Parece uma coisa óbvia que não, né? Mas muitas crianças pensam isso, né? E além disso, pensam que quem está na televisão está conversando com elas. Então o computador é a mesma coisa. Às vezes as pessoas olham para o computador, para o celular, e acham assim, isso aí aparece do nada, assim, né? Você liga ali, recebe o sinal da operadora e vem as imagens. Ô, Jorge, deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem. O telefone também é assim, através de código? Como Qual é o que. telefone? Não, a comunicação por telefone. Hoje em dia, sim, porque É código binário também? código binário. Antigamente você tinha ondas, né? Que Essas era. ondas eram ondas misturadas que eram decodificadas dentro do aparelho de televisão ou então do rádio. Com o advento da informática, eles começaram a jogar o código binário dentro das ondas. Então, o Wi-Fi que você transmite é uma onda com um código binário embutido. Que aí, quando chega no seu computador ou no celular, ele transforma em processamento. Entendeu? Então, No hoje som. em dia, lembra da TV analógica e a TV digital, como mudou? É. Então, a TV analógica era justamente isso, eram ondas, né, ondas misturadas, uma onda que eles chamam de portadora e uma onda com as informações, né? E aí chegava na antena e aí tem todo um aparato lá dentro da televisão que decodificava isso, né? Ainda assim tinha questão de zeros e uns, né, mas não a informação não era assim processada. Hoje em dia é tudo, né, digital. Então é tudo na base do 0 e 1 mesmo, em sequência, né? E aí vai sendo decodificado. É muito mais rápido, é muito mais preciso, né? Muito mais
tem muito mais qualidade. Ok, obrigada, Jorge. E aí tem a comparação com o Yin Yang, né? O Yin Yang, na verdade, também é luz e sombra, né? Só que o grande lance do símbolo do Yin Yang é que esse luz e sombra está em movimento, né? Um pouco da luz entra na sombra, um pouco da sombra entra na luz, e cada um contém em si um pouco do seu inverso. E eu estou colocando esses símbolos todos, essas referências todas, para a gente entender o que é um universo virtual, como trazer isso mais para uma realidade, né? Porque o filme todo ele vai fazer essa reflexão, né? Olha, nós estamos caminhando para uma virtualidade cada vez maior, né? Se a gente já era virtual lá no início, né, quando o seu cérebro apenas interpreta sinais externos, imagine agora que você está indo para um outro tipo de universo virtual, né? Então tem a virtualidade do pensamento, do ego, e tem a virtualidade eletrônica que a gente está cada vez mais desenvolvendo. Aqui é uma referência também que tem no filme, e aí a Thelma falou que o primeiro filme ele é melhor, né? Mas no segundo filme aparece a figura do arquiteto. O arquiteto é uma figura, lembra da maçonaria que eu falei do chão xadrez, né? Então, o arquiteto dentro do filme é o criador da Matrix, tá? E ele só aparece no segundo filme. Então, ele é que explica por que que existe a Matrix, ele explica por que que o personagem principal, ele está ali, ele dá a entender que tudo aquilo ali já estava programado, que as pessoas não têm livre-arbítrio, né? Então, é um outro nível, né? Que o primeiro filme não explorou. Esse arquiteto, ele é muito interessante para a filosofia porque ele aparece na maçonaria como o grande geômetra, né? Não tem lá não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele está presente na gnose, no gnosticismo, não aquele gnosticismo do Samael, tá, Thelma? É o gnosticismo primitivo. O gnosticismo era como se fosse um grupo de seitas que surgiram a partir do primeiro século, do segundo século, que tentavam falar, eles sabe como é como se fosse uma confluência de ensinamentos gregos, hindus, egípcios, sabe? Os caras misturaram tudo ali e começaram a pensar, peraí, mas onde é que Jesus se encaixa nessa história toda, né? Será que ele trouxe a verdade lá dos deuses da Índia e faz uma mistureba danada. E um dos principais pensamentos dos gnósticos era que nós somos prisioneiros de um mundo ilusório, né? Que esse arquiteto, na verdade, é um deus, só que é um deus defeituoso, né? Não é um deus como o da Bíblia, né? Que se afeiçoou a essa coisa de criar seres e mantê-los ali numa ilusão, né? A seu bel prazer. Então, assim, basicamente, os gnósticos falam do mito de Sofia, onde a Sofia era um desses grandes deuses, ou éons, como se fala na gnose, né? Em que Sofia olha para essas criações desse arquiteto, né? E ela vê ali a sombra, né? Vê o abismo, e se interessa por aquilo ali, e nisso que ela se interessa, ela acaba sendo tragada para aquele universo. E ela se fragmenta, né? Então, todos nós temos um pouco de Sofia dentro de nós e é a nossa porta de libertação desse mundo ilusório, dessa prisão que o arquiteto nos colocou. Isso eu estou, assim, simplificando, né? Porra, são livros e livros falando sobre isso, né? Mas eu estou simplificando porque o filme Matrix ele fala sobre isso. O arquiteto é o criador da Matrix, é uma máquina, né? Diga-se de passagem, não é um homem, não é um ser. Ele é a consciência singular que foi criada pelos homens, aí sim, né? Dentro da história do filme Matrix, para quem não assistiu, os homens começaram a evoluir nos computadores, né? Começaram a
tecnologia evoluiu a um ponto que as máquinas criaram autoconsciência, né? E é uma coisa que é muito discutida, o perigo dessa possibilidade. Porque se as máquinas adquirem consciência, elas vão, hoje, principalmente, elas vão pegar todo o conhecimento que já está registrado sobre todos nós e vai fazer uma análise, uma grande análise. Provavelmente eles vão descobrir que o grande problema do mundo somos nós. Esse é o grande perigo das máquinas adquirirem autoconsciência, né? Elas vão observar tudo o que acontece no mundo, vão ler todos os livros já publicados, tudo que já foi falado e vão deduzir. Espera aí, o problema do mundo são os seres humanos. Então, o que nós vamos fazer? Acabar com eles. Vamos exterminá-los. Exatamente. Então, esse é o perigo. Só que o enredo do Matrix é tão interessante porque as máquinas pensaram sim em fazer isso. Mas houve uma guerra antes, né? Houve uma guerra entre máquinas e homens e com dentro dessa guerra, as explosões, né? Como é que se diz? Todas as armas usadas criaram uma nuvem que tapou o Sol. E aí a principal energia, né, do mundo acabou sendo inutilizada. E as máquinas, para isso, começaram a criar seres humanos para poder se alimentarem, né, dessa energia dos seres humanos. Então, o que elas fazem? Eles produzem seres humanos através de tecnologia genética, botam em casulos, colocam essas pessoas para sonharem um universo virtual, para que o corpo dessas pessoas produza energia para as máquinas sobreviverem. Então, eles ficam nessa simbiose. E para que os seres humanos não morram, né, eles têm que ficar sonhando um mundo que eles acreditem que exista. Então, somos nós. Aí vem a pergunta do cérebro dentro da cuba, né? Será que nós estamos numa Matrix? Né? Fica a dúvida. Aí aqui fala sobre o mito gnóstico, né? Um pouquinho. Depois fala sobre Sofia também. Eu vou pular essa parte aqui, que é um textinho. E uma curiosidade, esse mito do arquiteto, ele aparece em outros filmes, né? Outros filmes bastante interessantes. Eu tenho aqui o Pequeno Buda, que coincidentemente é feito pelo Keanu Reeves, o mesmo ator que faz o Neo de Matrix, onde no final do filme, quando o Buda se ilumina, ele encontra com o arquiteto, né? Então, na verdade, quem se inspirou na história de Buda foram os irmãos Wachowski, que escreveram o roteiro de Matrix. Uma das cenas mais importantes no segundo filme, como eu falei, é o Neo encontrando o arquiteto. E no filme Pequeno Buda, quando ilumina, dá de cara com o arquiteto também. E aí trava aquela batalha ali de poder vencer o próprio ego, né? Aqui embaixo eu tenho o arquiteto do filme A Origem, que eu acho sensacional, um dos melhores filmes, né, que fala também sobre uma realidade virtual, só que dentro dos sonhos, que também é um assunto que a gente vai poder falar um dia com mais detalhes. E aqui tem um filme que eu acho uma obra-prima desconhecida, uma pérola, que é o Mr. Nobody. E aqui, inclusive, tem uma referência ao xadrez, ele está vestido com um suéter xadrez aqui. E no final do filme ele encontra o arquiteto também. Tá? Como é o nome do filme, Jorge? É Senhor Ninguém, em português. Em inglês é Mr. Nobody. Esse filme é maravilhoso. E Yuri quer falar. Cristiane levantou primeiro. Acho que Cristiane já estava, já, né? Cristiane? Fala, Pode Yuri. falar aí. Oi, acho que meu telefone fica apitando o tempo todo, não fui eu, não. Tá, aqui, Yuri, fala. Como é que eu faço para tirar isso, gente? Tira agora, não, está arriscado sair do ar. Se você quiser falar, é só abrir o microfone, tá? Tá. Yuri. Tá no mudo. Tá no mudo. Agora tá falando, agora tá. É engraçado, eu já vi esse filme 2 vezes e a segunda vez foi semana passada, novamente. Qual? O Mr. Nobody. Você falou do arquiteto no final.
Quem seria o arquiteto? Que eu não consegui, não sei se você lembra, assim, Então, só para é uma outra perspectiva, né? Ali é um mundo dentro da cabeça de uma criança. Então, toda a exploração da história é esse mundo criado dentro da cabeça do Mr. Nobody, que é um menino que tem que decidir se ele fica com o pai ou com a mãe. Então, o arquiteto, na verdade, é ele mesmo, né? Qual a conexão com os outros filmes? É que o arquiteto, no final das contas, somos nós mesmos, né? Só que em várias instâncias, né? A gente aqui é só uma partezinha dessa grande ilusão. Assim como se fosse, bota assim, ego, arquiteto e realidade maior, como Yuri, seu avatar no joguinho e o eu maior, né? Então nessa escala assim. Então, assim como num joguinho você está ali só representando um pouquinho de você, né? Aqui também a nossa personalidade é só um pouquinho desse arquiteto que na verdade é um fantoche também de uma realidade maior. Então, assim, para a didática a gente separa, mas é tudo a mesma coisa. Sim, obrigada. Até para ter essa associação do conceito no filme, que é um filme muito interessante, também recomendo para quem É, nunca viu, é incrível. É, e mexe com essa coisa de você tentar entender o que são realidades dentro de realidades, e você pode definir qual é o seu limite, até chegar a você reconhecer que você é mesmo o arquiteto da sua própria história. Você pode dar o sentido de arquiteto para um terceiro, mas que no fundo sempre volta a você mesmo. Não, é como se fosse... É um círculo, você volta para o mesmo é. lugar. Já que só tem a Obrigada, gente aqui, Eduardo. Não, o Wilton eu vou quer me falar. estender. Pode falar. Jorge, o Wilton que levantou a mão. Fala, Wilton. Não, é só para saber se tanto o Senhor Ninguém como a Cidade das Sombras se tem no Netflix ou Amazon, algum lugar desse. Não tem Não lugar tem nenhum. baixar, né? Tem que procurar. Tá, beleza. Já que está só a gente aqui, eu acho que eu posso me estender em alguns assuntos. Nós estamos entre íntimos, né? Com Em certeza. família. Em família. Ontem teve uma palestra de um jovem chamado Nilson. Ele tem um canal que trata de Advaita Vedanta, né? E o Advaita Vedanta é uma das, como é que eu posso dizer, das linhas de pensamento hindus dentro do hinduísmo, só que é uma linha não dualista, tá? Então, o que é o não dualismo? O não dualismo é justamente isso que a gente está falando, né? É você perceber, através de meditação, de estudo, que tudo é uma coisa só. Não há separação. E aí ele falou na palestra, né, na entrevista, graças a Deus, não sei o quê, se Deus quiser. Aí a menina falou assim, peraí, mas se é tudo não dual, por que você está falando de Deus? Ele falou assim, legal você perguntar isso, porque na verdade é uma forma de você, já que você sabe que não tem separação, você livremente pode criar essa separação, deliberadamente. Então o que eu faço? Quando eu imagino esse Deus, eu jogo para ele as minhas decisões, né? Como o cristão faz, tipo assim, se Deus quiser, só Deus sabe, não sei o quê. Ele faz isso deliberadamente, simplesmente fazendo o exercício mental de fazer essa separação porque ele quer fazer. Então ele se libera daquela responsabilidade das decisões e falou, pô, é um saco você ter que acordar de manhã, pensar se vai escovar o dente e fazer café. Então eu jogo tudo para esse Deus, né? Aí o que eu estava falando com a Yuri agora. Quando o cara está consciente dessa não separação, então ele brinca com o negócio, tá? Então quando ele fala graças a Deus, se Deus quiser e tal, ele está falando dessa brincadeira. E você poder, já que eu estou no comando, eu jogo para esse Deus a minha responsabilidade. Então, se Deus quiser, as coisas vão dar certo. Na verdade, eu sei que sou eu, mas eu estou me aliviando desse peso, nesse exercício, nessa brincadeira. No hinduísmo tem o Mahalila, né? A grande brincadeira, que é essa existência. Então você vê que tudo se conecta. Cris, levantou a mão, Cris? Não, a Cris Não. vai abrir o microfone se for falar. Fui eu que Ah, levantei, só para... Eu, chata como sempre, falo muito, mas uma coisa engraçada. Lembra, a gente comentou uma das lives logo no primeiro sobre o livro de Urântia.
E esse livro fala para mim, a minha percepção é exatamente dessa divisão das personalidades, de deidades, divindades, de como a gente cria a base para subdividir na nossa mente os sistemas de crença que a gente tem. Então, você cria diferentes personagens de uma limitação de um todo, ou seja, como se fosse aquela historinha, Deus decidiu, vou me explorar a mim mesmo, então tudo contém em mim, tudo está em mim, mas o que eu posso fazer se tudo está em mim, tudo já existe? Vou me limitar, crio o conceito do pai. Ok, o pai tem esse tipo de característica, então eu me limito, mas para criar o pai eu também tenho que ter um outro conceito. Então vai se limitando ao nível de consciência ou de percepção do que é esse todo. E eu tenho a sensação que é mais ou menos como é a nossa realidade. A gente se limitou a camada, a gente vem se limitando em níveis de consciência para descer de uma, vamos dizer assim, uma luz e uma matéria, um corpo de luz e um corpo material. Então, você vai descendo nessa escala de acordo com os seus sistemas de crença. Então, se você se coloca numa posição que você é o seu Deus, você vai entender todos esses, você vai tentar perceber todos esses sistemas de crença, mas se separar dele, somente observar e ver como que você brinca, e é engraçado. Eu ia deixar aqui uma dica desse livro também, pelo menos essa foi a minha percepção quando eu estou estudando ainda, é muito, mas fala disso também, acho que se encaixa com esses filmes. O livro de Dante é bem extenso, eu nunca consegui ler todo, mas já dei umas bisoiadas assim. E, na verdade, é legal porque você começa a fazer as conexões, né? Então, por exemplo, eu assisti uma palestra, olha, foi uma entrevista de um psicanalista, e ele falou uma frase que eu fiquei ligado, ele falou assim, quando você se identifica demais, você perde a identidade. Então, ele fez essa brincadeira com identificar e identidade. Esse identificar que ele se diz, você se limitar, foi o que você falou. O lance, que o mito de Sofia fala sobre isso, a Sofia se identificou com a sombra a tal ponto que ela esqueceu quem ela era, né? E se fragmenta em milhares de seres que acreditam que são separados. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que exemplifica isso, que é você jogar damas, né? Já tentou jogar dama sozinho? Você não consegue. Por quê? Porque você sabe o movimento que você vai fazer. Então, por mais que você fique jogando ali, não vai ser legal, né? Então, vamos dizer que você seja a única no universo, ou, no caso, vocês, né, sejam os únicos no universo e queiram jogar damas. E aí você pensa, pô, sozinho não dá. Então, como eu sou todo poderoso, eu vou criar uma outra pessoa para jogar comigo, um clone meu. Aí você cria essa pessoa, beleza, começa o jogo. Mas a outra pessoa, sendo você mesmo, ainda, ele sabe qual o jogo, a outra jogada. E aí o jogo não rola, porque fica naquele impasse. E você pensa, como todo poderoso, o que eu faço para poder jogar? Eu quero muito jogar esse jogo. E aí vem a ideia, é só eu tirar a memória do outro. Ele não vai saber que sou eu. E quando o outro perde a memória, aí o jogo começa. Entenderam? Então é assim, tem um texto do Ferrari que ele fala que Deus não se brinca, né? Com Deus não se brinca, porque o Deus sozinho, ele não faz nada, né? Então tem que ter um outro. Aí vem aquela coisa da manifestação, de experienciar a mim mesmo. Essa fragmentação, ela faz parte de um processo de reconhecimento, só que a identificação, né, ela causa essa perda da memória de quem se é. E o ser humano ele tem essa capacidade de fazer o caminho de volta, né? Eu não sei se um dia a gente vai conseguir ainda, ou vamos sobreviver até lá. Mas todos nós temos essa fagulha, né? Jorge, fazer só uma pergunta aí. Essa identificação, então, que você fala, é que você acaba se identificando com o externo, não com você mesmo, né? Também. O ego acaba se identificando com aquilo que se apresenta no mundo, que é uma apresentação, que é uma realidade, que não é uma realidade, mas ela é projetada pelo indivíduo. Uhum. Mas como você se identifica com ele, você acaba perdendo você mesma. Que aí você para de perceber você, né?
É Para isso? você ver como Mais ou menos isso, né? os assuntos estão todos interligados, né? Lembra que o Adriano, no início da palestra dele sobre hipnose, ele falou que a gente fica hipnotizado vendo televisão, vendo um filme, né? Certo. Ele falou isso. E aí, voltamos lá no cinema, Luz e Sombras, Mito da Caverna. Tudo é questão de identificação. Você vê que a gente volta nesse ponto, né? A gente se identifica com a nossa interpretação da realidade e com a nossa interpretação do que nós somos. Então são duas identificações. Tem uma música do Lulu Santos que ele fala assim: não leve o personagem para a cama, que pode acabar sendo fatal. Por quê? Porque o personagem é útil, né, no convívio, no dia a dia. Mas você não precisa levar ele para a cama. E a gente, na nossa existência, a gente faz isso o tempo todo. Se identifica, sofre, né, porque tem a dor e o sofrimento. A dor é um fato e o sofrimento é uma interpretação da dor, né? Tem um exemplo que dá assim, você ganhou da loteria e dá um chute na quina da cama. Você está sofrendo, mas está com dor, mas não está sofrendo, porque você ganhou na loteria. Então são coisas diferentes. Então a gente sofre demais por identificação, entendeu? Isso é um assunto que, ó, rende muito, muito. Yuri queria falar ou não? Sim, uma coisa da fragmentação que você falou é engraçado, né? Eu acabo, por causa dos meus estudos e as questões, hoje em dia eu tenho estudado muito matemática dos fractais, Mandelbrot set, Julia set, não sei. Então isso você acaba vendo na ciência hoje em dia, traduzindo até como se a gente pega essas imagens às vezes que a gente tem na internet, geradores de fractais que geram aquelas imagens Isso. psicodélicas que vão abrindo e você vê que não importa o quanto você sempre vê o principal se multiplicando infinitamente daquela maneira, e é a sensação que eu tenho quando eu vejo essas imagens, que a gente cria personagens em cima de personagens, em cima de realidades para perpetuar a vida, e isso vai se perpetuar. Não é, uma vez eu escutei que a vida, o motivo da vida é perpetuar a espécie. Mas não a espécie da maneira física como a gente pensa, mas nessa ideia mais metafórica de fragmentação de uma unidade e que você vai, de maneiras complexas e infinitas, exponencialmente criando cada vez mais para poder jogar o jogo. Então esse jogo fica complexo. Você começa no 1, onde não existia nada, e você pode criar diversos universos, diversas realidades, diversos tipos de realidades, diversos tipos de matéria, e acho que às vezes a gente ignora isso, porque está tudo ao nosso redor, essa questão da identificação dos pequenos pedaços. Todos os pequenos pedaços ao nosso redor tem um pouco do todo, e está te dizendo alguma coisa. E a gente sempre desconecta, porque a gente vai só naquela imagem específica que está focando, que a gente consegue entender, que o nosso subconsciente consegue captar. E a sensação que eu tenho um pouquinho, conforme a gente vai evoluindo um pouquinho mais nessa questão de consciência, de expansão do que é a biblioteca, vida, a gente vai conseguindo dar um pouquinho mais de sentido ao todo. Mas você vê que esse todo nunca vai acabar. É como se fosse um jogo, sabe? É como se, por exemplo, jogos hoje em dia, os mentores espirituais, o salvar, o planeta tal, isso nunca, porque vai se gerar uma outra história depois que precisa se perpetuar essa ideia. É engraçado. Então você tem um ponto que eu acho que a gente tem que é o ponto de equilíbrio para não gerar a sanidade, que eu acho que aí entra nos sistemas de crença. Quando você começa a estudar as coisas, você pode se aprofundar dentro desse fractal e ir mais a fundo, ou você também pode se afundar, mas ficar preso. Não um afundar de conhecer, um afundar de ficar preso. Como a gente vê gurus, religião, sistemas de crença que não permita que a gente explore o todo de maneira expansiva, mas sim repetidamente naquele pequeno pedaço que a gente conseguiu identificar. E eu acho Cai num looping mesmo. exato. E você faz esse looping de informação, que na verdade é o que é o todo, é o loop de informação. Você dá uma informação, tem o feedback e aquilo continua processando eternamente. Hoje em dia, como você falou, o binário, eu vejo muito isso como a parte física, ou existe ou não existe, e a física quântica que vem hoje em dia na ciência, que você trabalha com 0 e 1, todas as possibilidades ao mesmo tempo, são todos os circuitos ao mesmo tempo. Então já é uma outra ciência que a gente vai
É uma outra limitação que a gente criou, igual o arquiteto que diz lá o que a partir de agora é novo, e sempre vai ter esse arquiteto, parece que é sempre um jogo de espelho. O Não filme sei fala isso, né? Eu vou nunca vi chegar, o a gente segundo vai falar, filme, desculpa, eu a gente também vai nunca falar vi o sobre isso. segundo. Bacana, desculpa. Eu queria, não, mas depois a gente vai desenvolvendo. Você falando sobre isso, eu tenho essa imagem que eu peguei e agora eu estou olhando para ela, eu lembrei de uma questão. Eu sempre não, de um tempo para cá eu fiquei muito obcecado por espelhos, né? E se fala muito por função espelho e tal. No grupo que eu tenho lá no Facebook, que é um grupo de filmes, tem uma montagem que eu fiz com todos os filmes que falam sobre espelhos. Sabe aquela imagem infinita, né? E isso sempre me fascinou. E aí eu pensei, legal, realmente, o mundo é um espelho, né? Só que é um espelho que nem a gente está vendo aqui, ele é todo fragmentado. E aqueles espelhos que a gente vê no circo, por exemplo, né? Quando você olha a sua imagem, mas olha distorcida. Então imagina que o mundo é um monte de espelhos distorcidos que você de repente mexe a mão para cá, mas no espelho mexe para lá. E aí quando você olha, você pensa, pô, mas não sou eu, porque eu estou mexendo para cá, como é que o mundo, sabe? Então imagina que são milhares de espelhos assim, com várias formas diferentes. Você se move para cá e a imagem vai para todos os cantos, ou fica maior, fica menor. E você olha para aquilo e pensa, não sou eu, porque eu não estou fazendo esse movimento. Mas na verdade está assim. Só que como o universo é diverso e é fragmentado, você vê sua imagem distorcida de vários pontos. Então toda vez que eu estou conversando com alguém, falando com alguém, vendo alguém, observando a mim mesmo, eu estou olhando para essa função espelho. Mas é um outro assunto. E essa imagem me lembrou disso porque está falando dos personagens, né? Eu vou falar um pouco sobre eles. A nave do primeiro filme, né, que aparece, que é a nave principal, ela se chama Nabucodonosor. É uma referência muito legal também dos autores, dos roteiristas, né? Tem aqui, vou até ler aqui rapidinho, porque eu não lembro do texto todo. É o nome do rei babilônico responsável pela destruição do templo de Jerusalém para colocar o povo de volta no verdadeiro caminho de Deus, né? Tarará. Aí tem embaixo aqui uma referência a Mark 3, número 11, que é uma referência bíblica, então eles brincam com essas referências bíblicas o tempo todo, né? E aqui a referência é a seguinte, Marcos 3, 11. E quando os espíritos impuros o viam, se jogavam gritando, tu és filho de Deus. É uma referência ao escolhido, né? O filme todo, ele gira em torno do escolhido, que é o Neo, né? É o personagem do Keanu Reeves. A única cidade que resta depois da Guerra das Máquinas é Zion, né? É uma referência bíblica também. Ela fica dentro do centro da Terra, ali bem no fundo, né? Onde as pessoas que conseguem escapar da Matrix, eles ficam vivendo ali, tentando descobrir uma forma de destruir as máquinas. E aí aqui tem a explicação. Zion, ou Sião, né? Possui o significado bíblico de terra prometida. Inicialmente era o nome do monte em Jerusalém, no qual foi construída a cidade do rei Davi. O Monte Sião passou a se designar a Terra Prometida ou a própria Jerusalém. Inclusive tem um movimento dentro do povo judeu que é o sionismo, né? Que é o sonho de reunir todos os judeus que se espalharam, né, por causa da diáspora, de novo em Israel. Então, tem alguns grupos que são contra esse sionismo, né, e tal, porque são a favor da Palestina, mas é um outro assunto. E aí dentro do filme Zion, representando esse último recurso, né, esse último refúgio, aliás, da humanidade. O Jorge, eu já entrei em igreja que tinha campanha. Claro que o homem aqui fora ele age de com outras intenções, né? Mas usava esse slogan para angariar dinheiro, a terra prometida. Usava esse pedaço. A Igreja Batista ali de Porque, São na Paulo. verdade, a Terra Prometida é uma figura arquetípica, né? Está no inconsciente de todos, né? Exatamente. Todo mundo quer chegar na Na- Terra Prometida, seja metaforicamente ou seja fisicamente, né? É um arquétipo, né?
Seria de realização. É. É um arquétipo da realização. Eu faço a diferenciação porque o arquétipo, ele, dentro da filosofia, da psicanálise junguiana, tem os arquétipos lá definidos, né? Mãe, não sei o quê, para. E a figura arquetípica é uma figura que representa uma ideia subconsciente, né? Eu faço essa referência, essa separação, assim. Então, aí é uma visão minha. Eu acho que a Terra Prometida é uma figura arquetípica. É uma figura arquetípica, pode ser. A gente vai falar um pouco mais do personagem principal, né? O Neo, que é o vivido pelo ator Keanu Reeves, ele faz, na verdade, a jornada do herói, né? Tem lá o livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, e tem O Poder do Mito, Muito também bom. fala um pouco sobre isso, né? O Campbell é muito bom. E isso aparece em vários filmes, inclusive a história de Jesus é a jornada do herói. É a jornada e a história do Neo é muito parecida com a história de Jesus. Então vamos lá. Primeiro aqui o chamado, né? Depois a recusa. Aí compare com Jesus, né? O Neo, ele é chamado porque ele sonha, ele tem sensações e tal, e aparece a Trinity, que é uma mulher, convidando ele para ir numa reunião, né? Que é com Morpheus e tal. E ele, primeiramente, ele não quer, porque ele se assusta, né? Com aquela coisa toda. E aí depois ele pensa melhor e encontra o mentor, que é o Morpheus. E aí o Morpheus, aquela cena icônica das duas pílulas, né? Ele diz: a pílula azul, você volta para casa, esquece de tudo. A pílula vermelha, você vai entrar na toca do coelho, referente a Alice no País das Maravilhas. E aí, né, é outra frase do Morpheus, que é: eu só posso te mostrar a porta, né? E você vai decidir se entra ou não. O Morpheus, ele faz uma referência muito clara a João Batista, né? João Batista é a figura bíblica que prepara o terreno para Jesus, né? Que batiza Jesus. E ele diz, e Jesus fala para João Batista: eu não sou capaz de limpar suas sandálias. Então, a referência que Jesus tinha a João Batista é uma coisa que a Bíblia nem fala muito. Não sei se vocês já perceberam isso. O João Batista é uma figura, assim, muito, muito enigmática e muito importante. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre isso e remonta lá aos tempos da Suméria, da Babilônia. A importância do batismo e a importância de pessoas da classe do João Batista. E a Bíblia não explora isso, eu acho que propositalmente, né? Coloca ele ali como, é um cara legalzinho e tal, importante, mas ele é muito mais do que a Bíblia relata. Beleza. Ele é o mentor ali, o Morpheus é como se fosse o João Batista, né? E aqui aparece assim, não sei se vocês conseguem enxergar, travessia do primeiro limiar. É quando o Neo descobre que ele está dentro de uma Matrix. E aí lá na Matrix, né, ele conversa com Morpheus, com todo mundo que conseguiu escapar, aliás, fora, né, fora da Matrix, e tem os testes, né, para ele ver se ele realmente é o escolhido, ele está preparado para aquilo tudo. Tem um que eu acho formidável, que esse também é um símbolo arquetípico, é uma figura arquetípica, que é o salto. Quem viu o filme, tem uma cena que o Neo ele tem que saltar de um prédio, né, e não ficar com medo, né? Ele fala: ó, segue sua mente, entendeu? Não precisa ter medo, é o salto de fé. E ele tem que pular de um prédio para o outro. E aí ele vai, né? Não, isso aqui não é real, eu vou conseguir e tal, e fica todo mundo torcendo, porque ninguém nunca conseguiu, né? E aí ele pula, né? E quando ele olha para baixo, aí ele acredita que aquilo é real e acaba caindo. E aí alguém fala assim: ninguém nunca conseguiu, não adianta. Então, assim, esse salto de fé, ele aparece em vários filmes. Inclusive tem um que é meio juvenil, assim, que é aquele que é uma trilogia e não é Jogos Vorazes, Yuri. Assassin's Creed? Não, Divergente. Ah. No primeiro filme, ela tem que pular, né? A menina lá, a personagem, ela entra para um grupo de jovens bem, assim, rebeldes, né? Que eu não lembro quais são. E ela tem que pular do alto de um prédio, assim, num buraco. E todo mundo começa a pular e fala: você vai pular também, é seu batismo de fogo. Ela fica na dúvida. Só que você não vê o que tem lá embaixo. Ela só vê que as pessoas pulam.
E aí ela vai e pula, e lá embaixo tem uma cama elástica, né? Tipo de circo, né? Então, salto de fé, você pula sem saber o que está lá embaixo, né? E é a mesma coisa que o Neil faz. Então, assim, eu acho essa figura arquetípica maravilhosa, porque eu já vi isso em muitos filmes. Pode falar aí. Uma pergunta desse salto, o que que isso representa? É o fato de você dar uma chance de acreditar em algo que você não sabe o que que vai estar? Eu não tô tentando perceber aquela Aham, coisa, também. porque o do Neil, ele é a aprovação de que: "Olha, você pode fazer". Quando ele olha, ele vê: "Opa", ele acreditou, ele criou uma outra realidade que ele cai. Então ele não está Aham. vivendo a realidade real, porque é real. E no caso do pulo do Divergente, eu até lembrei da cena, porque vem aquele alívio de, tipo, acreditei em algo e acreditei em algo que um terceiro me falou e eu pude experimentar essa sensação, é mais ou menos isso? Ali não foi só simplesmente pela pressão, mas porque ela acreditava na capacidade dela, na intuição, ou seja lá o que for, né? Ela já E, tinha, dentro do filme, ela já tinha essa percepção, essa lucidez. o, Tanto que, desculpa, Thelma, tem uma cena que eu gosto desculpa. muito também, É. que tem a ver com essa lucidez dela, que ela tá dentro de uma realidade virtual, olha só, né? Que é um teste, né, para saber lá em que classe que ela se enquadra, e vem um cachorro feroz na frente dela e ela pensa, isso não é real, isso não é real. E quando ela abre os olhos, o cachorro é um filhotinho manso. Ou seja, ela dominou aquela realidade, né? Coisa que é muito difícil quando você se depara com medo, né? Você sonha com um cachorro atrás de você, você sai correndo, você não vai parar no seu sonho e falar, isso não é real, não vai acontecer nada comigo. Isso é lucidez, entendeu? É o famoso que a gente se pergunta no momento do sofrimento: "E o qual é o pior que pode acontecer?". Exatamente. Ou então do chão não passa, né? Obrigada. Tem essas coisas. O que Obrigada, foi, então está Thelma? associada ao medo. Então, eu acho que isso é fé. É Sim, fé. mas é uma fé diferente. Quando Mas a fé, fazendo assim na caminhada do herói, quando você acredita, as coisas acontecem. Quando você bota dúvida, você desvirtua seu pensamento. sim, Você deixa de canalizar algo. Quando você, porque a fé ela nada mais é do que um pensamento focado. Você foca em uma coisa, aí você transfere aquilo para a palavra fé, né? Mas é porque você está focado. Você focou naquilo ali. é porque Então, tem vários níveis, né? Quando a gente fala de nível existencial, essa fé que a gente está falando agora é a fé de que você entendeu que isso aqui tudo é uma irrealidade. Então você vai ter medo de quê, né? mas a fé é isso. Só que ela é inconsciente. Ela É, é colocada. A fé nossa, ela está vinculada à religião, à sim, religiosidade. sim. Na realidade, isso é uma sacação do homem. Quando ele saca, no meu entendimento, o homem, filosoficamente falando, o homem aqui na Terra, na passagem dele, ele percebe que ele domina o outro com Aham, conhecimento ou com a falta de conhecimento do outro. Então, é quando ele faz essa ligação da religiosidade, da religião. Por isso que aham. cada um inventa uma religião. A fé ligada à religião, como a gente conhece, ela é útil, é interessante, mas ela é limitadora e é perigosa, Ela é limitadora, ela é né? Por quê? perigosa. Eu também Quando você vê um avião chocando com as torres gêmeas, né? Por quê que eles fizeram isso? Porque eles tinham fé que eles estavam fazendo certo e que iam encontrar virgens, né, na outra vida. Eles tinham fé nisso, a fé a ponto de fazer aquilo. Então, é complicado quando você coloca dentro da religião, né? Nesse ponto, é assim, é a certeza de uma crença, sabe? Eu tenho uma crença e tenho certeza nela. É diferente da fé lúcida. Essa fé lúcida é que você está vendo que nada disso tem importância, né? Então, eu vou fazer com fé porque eu sei que eu estou no caminho, o meu caminho, entendeu? É diferente de terceirizar essa fé, como acontece na religião.
Mas Você terceiriza. ainda assim você tem benefícios. Tem pessoas que falam, eu consegui passar no concurso porque eu tive fé em Nossa Senhora. Não tem problema nenhum, mas Você você pode ir terceiriza. além, dá para ir além, né? Entendeu? Então, Então, voltando aqui, só para voltando finalizar lá. a jornada do herói, tem os testes, aí o salto, não sei o que, parará. Aqui ele fala de aproximação, acho que eu interpretei como aproximação do objetivo, né? Tem as provações, que no caso do Neil, ele realmente ele tem que decidir se ele salva a namorada, se ele salva o mundo. Depois vem a recompensa, né? Que é a vitória sobre o inimigo. O caminho de volta. No caso aqui tem a ressurreição, o personagem ele morre, né? Ele leva um tiro e morre, e aí ele vê os códigos, né? Ele consegue enxergar como as coisas são realmente e volta com todo aquele conhecimento. Então a jornada do herói, né? Ela tem esse aspecto, tem muita inspiração nos mitos gregos também, e por acaso, não sei por que, Jesus passa por todas essas fases. Como eu falei antes, né, os irmãos, os roteiristas, que agora são irmãs, né, eles fizeram a passagem trans, né, agora são mulheres, eles fizeram essa analogia o tempo todo com o gnosticismo e com o, o Jesus bíblico. Então, por exemplo, o nome Neo, né, ele remete ao Neo, né, o novo, remete ao One, que é o escolhido, o único. Peraí, deixa eu botar para carregar aqui. Depois na edição eu corto. Estava acabando a bateria. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Neo, né? On, que é o único escolhido. Tem o Eon, que é o nome dos grandes espíritos gnósticos, né? Criadores do universo. E tem o Noé, que é o precursor de uma nova civilização, né? Então, a gente chama isso de anagrama, né? Quando você pega as letras e mistura e transforma em outras palavras. Então é bem curioso. Eu não sei se eles tiveram essa intenção toda, mas o pessoal que fica lá vasculhando, né? Vai fazendo ali as conexões e tem pelo menos esses quatro anagramas aqui referentes ao personagem. Então aqui tem uma figura de um Jesus estilizado como se fosse o Neo, né? E aqui a iluminação, né? Que aí já vai mais para o lado do budismo. E nem é o Neo que está nessa cena, mas é um anjo, um arcanjo chamado Seraf. É um dos personagens que é o guardião lá dos portais das máquinas. Uma coisa interessante, fala aí. Só uma curiosidade, o Serapis, né? O Serapis, como Isso. alguns falam, você identificou ele assim com algum arquétipo assim? Seraf Porque é referente a ele, Serafim, né? Serafim é um guardião, um anjo, né? isso que eu ia falar, ele era como um guardião do oráculo, né? Isso. Tanto que ele brilhava em amarelo, né? A Matrix. Uhum. Ela é toda verde, não sei se vocês sabem disso, em referência às telas verdes, né? Dos computadores lá dos anos 80. Então, eles fazem essa coisa. Tudo que acontece na Matrix é um tom esverdeado, né? E o Seraph, quando o Neo consegue enxergar ele já no outro filme, no segundo filme, eu acho, ele vê uma aura amarela. Mas o Seraph é uma máquina, é um programa, mas uma máquina super avançada. Curiosidade aqui sobre o Neo ainda, né? O personagem dele chama Thomas Anderson. E a referência é a seguinte: o Thomas, né, é o Tomé da Bíblia. Era aquele apóstolo que duvidava das coisas. Ele queria ver para crer, né? Então, não é só isso. O Evangelho de Tomé é um dos evangelhos gnósticos que foram encontrados nos mais importantes evangelhos gnósticos que foram encontrados em Nag Hammadi, se não me engano, no Egito, dentro de um vaso, né, com outros evangelhos e que mostram outros aspectos, né, de Jesus. Então, eles pegam essas referências, né, e colocam no personagem. E o Anderson significa filho do homem, né? Ou seja, é o
o grande escolhido de novo, porque o Filho do Homem quem é? Jesus, né? Então, mais uma vez, eles fazem essa referência aqui. Engraçado que eu falei das Torres Gêmeas, né? Ah, Jorge Anderson, eu sou o Mr. Anderson. O pessoal descobriu que na carteira de identidade do Neil tem a data de 11 de setembro, né? Bem aqui pequenininho, mas aí já é teoria da conspiração, né? Como eu falei das Torres Gêmeas, de fé, então fica como sincronicidade aí do negócio. Aproveitando essas referências bíblicas e budistas, né, eu fiz uma comparação entre o filme Pequeno Buda e Matrix. Então aqui é o seguinte, no Pequeno Buda, que é um filme que eu recomendo para quem não viu, né, o Keanu Reeves ele representou Siddhartha, o desperto, né? Em uma cena o Siddhartha diz, arquiteto, finalmente o encontrei. Comparação com Matrix, Keanu Reeves, o escolhido, né, o Neo, aquele que despertou dentro da Matrix. E no segundo filme, Neo encontra o arquiteto, o criador de toda ilusão. No filme Pequeno Buda, eu vou só terminar aqui. No filme Pequeno Buda, as crianças, né, eram reencarnações do monge lá, né, do Lama Dorje e tal. E eles foram consultar o oráculo para saber quem era a encarnação, né? E o Neo, a primeira coisa que ele faz, né, é consultar o oráculo. Em estado de meditação, Siddhartha para um ataque de centenas de flechas no ar, transformando-as em pétalas de flores, quando ele está, né, iluminando. E o Neo, depois que ele ressuscita, que ele começa a ver os códigos, eu, é, é no primeiro filme, mas no segundo ele faz isso também. Ele para as balas com, com o poder, né, dele, do pensamento. Então, só uma curiosidade aí que eu botei aqui no meio para a gente refletir que nem sempre as coisas são tão simples assim, né? Aqui, mais uma vez, uma referência a Jesus, né? Onde, logo no início do filme, um rapaz fala para o Neo, né? Você é meu salvador, cara. Você é o meu Jesus Cristo. Então, os roteiristas, eles brincam o tempo todo com isso, né? E aí vem uma parte que eu acho mais interessante, né? O papel da Trinity. Trinity é a parceira do Neo durante todo o filme. E esse símbolo aqui, não sei se a Yuri deve conhecer, né? É um símbolo místico, né? Que é a triqueta, eu não sei se fala assim. Que ele representa a Trindade, né? E é muito curioso porque quando você tem dois círculos, né? Primeiro você tem o nada, né? Depois você tem um círculo, que é a limitação do nada, é o universo começando a se manifestar, e depois tem a dualidade, que são dois círculos. Esses dois círculos formam uma imagem no meio que foi muito usada no cristianismo, que se chama Vesica Piscis, né? E ela é interpretada tanto como peixe, né? Como também o órgão genital feminino. Esse órgão no meio que vocês veem entre as duas esferas, né? E aí, para completar a trindade, vem uma outra esfera e forma essa florzinha. O papel da Trinity é bem interessante porque ela dá todo o suporte, né, para o Neo na jornada dele. E isso a gente vai ver o que significa nas mitologias. A trindade judaico-cristã, né, abraâmica, ela fala de Pai, Filho e Espírito Santo. E, curiosamente, nas outras mitologias, você tem uma família completa, né? É o pai, filho e mãe. Assim como você tem isso também na mitologia hindu, onde você tem os três deuses, né? E as suas consortes, como se chama. Então, peraí, mas cadê a mulher na trindade judaico-cristã? Né? Por que não é? Cadê a Maria, né? Então é bem interessante isso, porque na verdade era para a Maria estar aqui no lugar da pomba. Só que por uma questão patriarcal, aí eu vou abraçar aí o movimento feminista, né? O movimento patriarcal ele anulou a figura da mãe aqui, né? E colocou uma pomba no lugar. O Espírito Santo ou o poder de Deus, né? Ou a glória de Deus, que dentro do judaísmo também se chamava Shekinah.
né? Então você vê que nunca é personalizado. Só que, curiosamente, no judaísmo primitivo, Deus tinha uma consorte também, né? Que se chamava Asherá, né? A Asherá ela tinha características muito parecidas com a Iemanjá, por exemplo, né? Ela tinha aquela coisa das águas e tal. E as águas sempre foram um símbolo de maternidade, de tanto que mãe, né? Mãe, mar, matéria, tudo isso remete à maternidade e o arquétipo da mãe. Era aí que eu queria chegar. E quem viu o Código da Vinci, né? Eu não li o livro, vi o filme, como sempre, fala muito sobre isso, né? Sobre essa subjugação da figura da mãe, né? Que já existia em outras mitologias e que se coloca o Espírito Santo no lugar. E a Trinity vem resgatar nela, porque a Trindade, que ela é a mãe, né? É o poder feminino ali presente, não em forma de pomba, mas em forma de mulher mesmo, né? Do poder feminino. Dentro das mitologias antigas também, todas as deusas eram representadas por pombas. Então, se você for pesquisar na internet, vocês vão ver que, por exemplo, Semíramis era representada rodeada de pombas. Então, tem umas histórias de simbolismo aqui muito interessantes sobre isso, né? E a Trinity ela vem resgatar esse poder feminino como a Trindade, o terceiro elemento da Trindade. Aqui, de novo, o que eu falei, né, do o Morfeus como João Batista, né, onde ele faz o batismo de fogo do Neo é tomar a pílula vermelha, né? A partir dali ele está batizado, não tem como voltar atrás mais. E aqui é a frase que é icônica também, né? Eu estou tentando libertar sua mente, mas eu só posso lhe mostrar a porta. Você é quem deve passar por ela. Esse é o papel de todo guru, de todo professor, de todo mestre, né? Você não pode dizer para onde a pessoa vai. Você pode apontar, né? Pode apontar caminhos. Por isso que eu estava falando com a Thelma que essa coisa da fé, da religião, ela é perigosa, porque a religião ela te mostra e ela não só aponta, como ela te diz o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, porque se você não for, vai acontecer isso, isso, isso. E esse não é o papel do mestre, do guru, do sacerdote, do seja lá quem for. O papel do sacerdote, do mestre, do guru é mostrar o caminho, mostrar opções e te falar, olha, eu vou te ensinar como é que as coisas funcionam e você vai escolher se abre a porta ou não. Essa parte é bem interessante também, porque dentro do filme, o grupo, né, que foge da Matrix, eles são traídos por um dos integrantes. E aí, de novo, referência bíblica a Judas. E ali eles pecam um pouco, né, os roteiristas, porque ele coloca o nome do Judas, do traidor, de Cypher. O Cypher, ele significa cifra, né, também é uma coisa assim meio incerta. O Hilton me corrija se eu estiver errado, porque tem a ver com informática, né, esse nome Cypher. Mas também é uma alusão a Lúcifer. Então eles quiseram fazer uma brincadeirinha ali, tipo, esse cara é do mal, né? Eles pecaram um pouco, porque Lúcifer, na verdade, não é um ser do mal, né? É o que traz a luz, tem outro significado. Mas beleza, deu para entender perfeitamente o que eles queriam dizer. E esse traidor, ele pede para as máquinas, né? No caso, para o agente ali, para voltar para a Matrix, porque ele não gostou da realidade. Isso é muito significativo, né? Ele fala até assim, manda da próxima vez pegar aquela pílula e enfiar, né? Porque para mim não serviu de nada. Então ele fala essa frase, olha, eu quero voltar para Matrix, eu entrego todo mundo, mas eu quero ser famoso e quero esquecer de tudo. E ele fala, a ignorância é uma bênção. E essa é uma pergunta muito interessante. Olha, uma afirmação muito interessante. Que se transforma numa pergunta. A ignorância realmente é uma bênção? Fala, Hilton. Eu lembrei dessa cena, exatamente nessa cena aí, ele fala: Eu sei que esse pedaço de carne não existe, mas você vê que ele tem muito apego ainda, né? Mesmo ele tendo conhecido a realidade, né? Aham, Aí eu sei que esse pedaço de carne não existe, mas eu quero voltar, né? Ter essa experiência, né? Que eu tinha, voltar a sentir esse sabor, né? Aquela coisa mesmo exatamente. do apego.
E não é uma questão tão simples, né? Porque dentro do filme ali você fala, pô, o cara é mó sacana e tal. Na verdade, é muito difícil, né? Porque imagina que você é chamado para, vamos dizer que venha um ser extraterrestre e fale assim, Hilton, eu vou te levar hoje e, sim, você vai ter que largar tudo para trás. Eu vou te levar para um lugar muito melhor, eu vou te iluminar e tal, e só que você tem que largar tudo para trás. Não pode avisar ninguém, não pode ligar para ninguém, avisar mãe, pai, filho. E aí você fala, pô, não vou fazer isso, pô, não posso, né? Ah, como não? Você quer ficar aqui? Aí você fala, mas, pô, né? Entendeu como é complicado? Exatamente. Então, quando você vê o cara tomando a pílula vermelha, parece, eu também faria, eu tomaria a pílula vermelha, né? Quero saber o que tem do lado. Só que ele largou a vida dele toda para trás. Tudo bem que a vida dele não era tão interessante, né? Mas se fosse oferecida para você, para Yuri, para ter uma pílula vermelha, será que você teria coragem de tomar, né? Tem um filme é um dos meus preferidos, eu sempre comento sobre ele, que é o Waking Life, que acho que é Sonhando Acordado, deram um título aí qualquer, mas eu recomendo para vocês. É um filme sobre existencialismo, sobre sonhos, e que, assim, você viaja na maionese direto. E tem uma cena final que é um diálogo, né, onde o cara fala o seguinte, olha só, o tempo todo, Deus, metaforicamente, está te perguntando se você quer acordar ou não. Ele usa um termo assim, mais ou menos, né? Se você quer iluminar, se você quer ir embora ou não. E você diz não, deixa para depois, daqui a pouco. E ele fala que a nossa vida é isso, é sempre um não, um não. No dia que você disser sim, aí bum, né? Você acorda. Mas por enquanto é não, da próxima, né? Então, a nossa vida é um constante não para Deus. É o que o cara fala. Então, eu acho essa metáfora bem interessante. Por isso que eu botei aqui, né? A ignorância é uma bênção, só que não. Bacana você falar isso, que lembra até o nosso dia a dia, o lidar com o entendimento das situações, dos sofrimentos, porque a gente às vezes a gente não quer encarar o que significa aquela situação ou aquela ação para não ter que lidar com a realidade. Então a gente prefere aceitar, não, estou confortável, porque, por exemplo, um pedaço de carne, não preciso pensar o que essa carne aqui representa num conceito maior. Não preciso nem sofrer se é um animal ou não. Posso só saborear. Então você só esquece o conceito ao redor e vai vivendo aquilo ali que está sendo apresentado. Exatamente. E isso tem várias implicações, várias. Tipo, vamos dizer que você estivesse num lugar, numa fazenda, e acabou a comida, você só tem as galinhas, e você tem que matar uma galinha para você comer. Se você come galinha, Yuri, Hoje come? em dia, sim, voltei a Come. comer. Então, beleza. Porque se fosse vegana não adiantaria esse exemplo, mas como você come, assim, você teria coragem de matar a galinha para você comer? Eu faria Hoje isso em com dia, muito pesar, hum, hoje em dia não, né? porque eu Para já fui. piorar, e se É, as galinhas tivessem nome? Se você tivesse dado de não, Zezinha, Luizinha? não. É uma escolha minha. Não. Não, Mas você vai porque eu me. morrer, você tem que matar a galinha para você comer, senão você vai morrer de Mas, fome. não, sim, não, mas eu mataria, eu não teria problema em matar, porque eu não associaria algum conceito. Um próprio exemplo, porque eu fui vegetariana durante o tempo e me questionei o porquê que eu comecei a fazer isso, se foi uma influência externa ou meu próprio conceito, e eu pensando, mas se eu tivesse uma fazenda onde eu trato daqueles animais e eu decido como eu vou me alimentar deles, para mim está ok. Então, dentro do meu conceito, eu poderia matar uma galinha, eu não estou explorando a natureza, eu estou tentando manter ali para o meu próprio, para minha própria sobrevivência. Então é aquilo. Por que não matar? Não é nesse conceito que a gente tem aqui de vida, eu posso escolher. É. Aquela pessoa vai ter sofrimento. A gente que escolhe o que a gente vai entender que o outro vai passar dentro da nossa cabeça, porque assim eu vejo Na verdade, a pessoas gente que têm projeta, né? projeta, porque às vezes eu fico pensando assim, como é que pode, né? Pessoas que têm essa frieza, porque psicopatas, por exemplo, no meio empresarial, o que mais tem são psicopatas para mim. Você lida com aquelas pessoas e você olha assim, mas será que essas pessoas não pensam no outro, no que a informação
como está chegando, o que está representando. Eles não estão nem aí. Então, às Não. vezes, é um pouco do bom e mal, né? Não existe a dualidade, somos compostos de duas coisas. Uma coisa depende para a outra existir. Então, para você dar sentido à sua realidade, onde você consegue observar, por que você vai gerar sofrimento para você se isso existe, se esse sofrimento existe? Você pode escolher. É a mesma questão de escolher matar um ser humano ou não. Para mim é inadmissível, porque dentro da minha realidade, a autodefesa, depende, você pode criar o conceito que você quiser, você vai criar mais informação para processar outras possibilidades e você é como se você pode criar infinitamente resultados. Você cria resultados infinitos. Então, se a gente se perder nisso, eu acho que é o que a religião, os sistemas de crença fazem com a gente. Não deixa a gente se religar, porque a religião fala a respeito de se religar, se reconectar. Mas a gente não se reconecta porque a gente gera uma série de sistemas de crença infinitos e a gente vai se perdendo nisso. Se perdendo. Se identificando, né? Se perdendo e identificando ao mesmo tempo, né? Porque é na perda que você vai se identificando. É bom que isso dá um gancho para o que a gente vai falar agora, que é a figura do personagem Agente Smith, né? O Agente Smith, ele representa a sombra. Naquela questão da luz e sombra, né? Ele é a sombra, porque ele tem todos... Aí que você falou, né? Ele tem todos os motivos para fazer o que ele faz. Mas ele é indesejado, porque... Né, pô, não pode, né, fazer isso que ele quer fazer. Ele não pode dominar tudo, ele não pode... Mas ele tem ótimos motivos, né? Tanto que ele fala... o ser humano tem que ser exterminado. Vocês são um vírus, vocês se espalham, destroem tudo por onde passam e tal. É tipo aqueles vilões com ótimos motivos, né? Que o pessoal fala, pô, o Thanos, por exemplo. O Thanos quer destruir metade dos seres, né? Porque já tem demais, né? Vamos dar uma equilibrada, assim. Mas você não quer ser aquele que vai ser deletado, né? Então, a sombra é tudo aquilo que você tem desejo, né? Mas não pode, a sociedade não aceita. Como você falou, né? Tem muitos comportamentos que não dá, né? Você não pode chegar e fazer xixi no meio do shopping, você tem que ir ali no banheiro e tal, porque isso não é desejável, isso não é uma coisa que possa se fazer em sociedade. Então, mas você tem vontade. Pô, se eu quisesse jogar um prato de comida na cara de alguém, né, que eu não fui bem, não fui bem, e tem gente que faz, né? Mas eu digo, a maioria das pessoas tem aquele desejo, mas está ali guardado, né? E o Agente Smith representa isso, né? Porque o tempo todo ele se mostra como uma contraparte do Neo, né? Eles se complementam ali, e isso vai sendo explorado com o tempo. Na cena final do último filme, eles se unem, né? Se tornam uma coisa só, que é a brecha para as máquinas destruírem o Agente Smith, que está detonando tudo. Mas essa visão dele como a sombra é bem interessante. E aí tem o Oráculo, né? O Oráculo é um dos personagens também mais interessantes nos três filmes. No terceiro filme, do segundo para o terceiro, eles mudam a atriz, né? Porque morre a primeira atriz. Mas ainda assim, né? Fica essa coisa... desde o início, assim, dá para falar... É porque é muita coisa para falar, né? Mas desde o início, ela já joga o lance do livre-arbítrio do destino. Aí já dá um bug, né? Ela pergunta para o Neo, você acredita em destino? E ele fala, não, porque eu não gosto de imaginar que eu não tenho controle sobre a minha vida. E a pergunta é, você tem controle sobre a sua vida? Ah, Verinha. Obrigado, Verinha. Valeu mesmo. Depois assiste o resto na gravação. Vou assistir depois. Tchau. Obrigado. Então, dentro do filme, né, o Oráculo é um dos programas principais ali, é como se fosse um programa de varredura, né? Ele tem acesso a tudo o que acontece. E por isso é um oráculo, né? Porque ela sabe as coisas que podem acontecer. É como se ela tivesse um processamento de dados enorme ali para poder prever o passo seguinte. Ela não pode prever exatamente, mas dá para ter uma ideia do que vai acontecer. E aí joga essa ideia do livre-arbítrio. Quando ela brinca lá no primeiro filme, né? Cuidado com o vaso. Aí ele vai e derruba o vaso. Ela fala, se eu não tivesse falado, você teria derrubado?
Então, assim, isso é muito perigoso. Esses dias eu fiz um negócio que eu não devia ter feito. E até a Thelma, acho que ela vai concordar comigo que a astrologia às vezes acaba pecando nesse ponto, de tentar prever as coisas. Eu queria sair e eu joguei aqui na minha assistente virtual, que eu não posso falar o nome, senão ela vai ligar. Eu vou ter cara ou coroa. Eu pensei, se der cara, eu saio. Se não der cara, se der coroa, eu não saio. Aí deu coroa e eu queria sair. Aí eu falei, porra, e agora, né? Deu coroa para eu não sair, mas eu quero sair. Então, por que que eu fiz isso, né? Para que eu fiz essa besteira? De criar uma profecia para mim mesmo de que eu ia ficar incomodado, como se algo, né? Se eu tivesse realmente controle sobre essas coisas. E no final, Jorge, Hilton quer falar. fala. Não, era pra falar essa cena aí do vaso, que eu ia te lembrar. Você acabou de falar aí. Pois é, então é um paradoxo, né? O Advaita, por exemplo, ele fala que você não faz nada, né? Que é tipo assim, relaxa, porque você pensa que tem controle, você quer ter controle, mas não tem controle. Então a melhor coisa é relaxar, né? Joga para o Você É, falou essa no questão tarô, da né? moeda. Desculpa, mãe. No tarô, Jorge, é aquela carta do que o homem sobe e desce. a É roda da fortuna. a roda da fortuna. E eu, quando eu jogo para mim, eu sempre fiz isso. Quando eu jogo qualquer coisa para mim, não é aquilo que eu queria, eu vou e faço de novo, até sair o que eu queria. Exato, ótimo, Eu perfeito. faço isso, eu não aceito. Eu jogo tarô, tirei uma carta, não vai. Eu falei, não. Aí eu vou tirando, até, bom, agora eu vou. Exatamente. Não me prendo, porque eu O... acho que isso é a melhor forma que tem para a gente acabar com a neura, né? Aham. Mas tem engraçado, você mencionou Obrigado, Beth. essa. Obrigado mesmo. Beth, obrigada, hein, Beth? Tchau, tchau, Beth. Você mencionou essa questão da moeda, engraçada. De vez em quando eu também, se me gera muita ansiedade, eu jogo a moeda só para poder cortar a ansiedade. Às vezes nem tem muito interesse, mas só para não ficar presa na decisão. Esses dias eu joguei. Só que você joga e bota a mão assim. Não tem quando você. Aí quando você tira a moeda, deu um Às flip, aí vezes, eu falei, e agora? O que eu vou considerar? Aí eu botei um questionamento. Aí eu comecei a me. Eu falei, esquece essa porra, eu corto essa parte, esquece isso e move, porque eu estou criando um sistema de crenças para mim mesmo. Foi exatamente essa questão. E às vezes, na própria nossa realidade, vem o oráculo, vem esses intuitos que te faz você, opa, calma aí, você agarrou, para que eu estou fazendo essa besteira? Porque olha só, pode criar um outro resultado não esperado por uma ação que você não pensou antes, que foi botar a sua mão, botar o peso, fisicamente aquilo grudou, suou, mudou. Você não pensou naquilo. Até o Match Point, aquele filme, tem quando o cara joga ali, não sei se vocês já viram o Match tem Point, que ver, tá na minha lista. ele joga aliança ali, a aliança ou cai para dentro do rio ou para fora do rio, e tem resultados diferentes aquele movimento. Então, é muito isso. Observar também no momento que a gente está criando esses sistemas, também é bacana, porque vem o oráculo ali e dá, olha o insight, olha isso, olha... Nossa, isso dá assunto assim para a noite toda, porque tem a ver com superstição, tem a ver com crenças em vários níveis, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de analisar é viés da confirmação. Eu já falei com o Thelma. Thelma às vezes já fala comigo, você já viu um carro, quando você não conhece um carro, depois que você conhece, você vê o tempo todo. Por que que acontece isso? Não é nada místico, é simplesmente porque sua mente, ela foca naquilo. Normalmente você tem que focar só no que interessa, você não vai ver tudo o que acontece. E quando você descobre algo, tipo um nome de um carro, você começa, aí sua mente bateu ali, ela, pum, já detecta. Então é interessante, eu gosto muito de sincronicidade, eu consigo separar sincronicidade de viés da confirmação. Então, assim, é interessante você poder analisar, por exemplo, todo dia de finado chove, né? Aí você pensa assim, pô, mas será que lá no Alagoas está chovendo? Será que
Aqui no Rio de Janeiro, provavelmente vai ser, porque é o clima desse período, né, do ano, que começa a esquentar, fica chuvoso e tal. Está ali entre o final de outono. Mas será que em lugares que são mais secos vai chover? Mas aí você. Não, desde criança que eu escuto falar que todo dia de finado chove. E chove mesmo. Aí eu lembro do dia tal, tal. Então, são coisas que você vai trazendo para a sua realidade e viram e se cristalizam. E é bom a gente rever esses conceitos, né? Isso é um exemplo pequenininho, tem outros, né? Como Yuri falou do demônio. Quantas pessoas ainda têm medo de um cara de chifre, de rabo, né? Ou do inimigo, sei lá o que for. Quando, na verdade, você está terceirizando, né? A sua responsabilidade, a sua culpa. Eu já vi muitas vezes a pessoa falando, claro, que aí tem um tom de ignorância também, mas a pessoa falando assim, não, eu estou no caminho, estou indo à igreja, mas fui num pagode, né? Tava ali inocente, aí o inimigo começou a ficar no meu ouvido, aí tomei uma cerveja, daqui a pouco tava fumando. Pô, inimigo. Você mesmo é seu próprio inimigo. Você é seu próprio inimigo. Jorge, eu sempre gostei muito de Jesus Cristo, né? E eu, desde muito cedo, eu gosto das imagens de Jesus, eu tinha muita imagem de Jesus, e depois eu comecei a não querer mais a imagem de Jesus na cruz. Até já cheguei a comentar. E eu também, quando eu fui pegar a imagem de Jesus, eu falei, vou dar, ou eu vou me desfazer, eu não tive coragem, porque eu tinha uma sensação que eu estava pecando. Aí, Um tá vendo? mal-estar, Isso é me deu um terrível. mal-estar, que eu era como, sabe quando você sente aquele mal-estar, o medo de fazer algo? Aí eu mesmo falei para mim mesmo, poxa, mas é só uma cruz, Thelma, isso não significa nada. Mas eu não consegui me desfazer, porque Exatamente. parecia que eu estava, sei lá, fazendo algo de errado, Por sabe? isso, por isso, para a gente não fugir do assunto, que o oráculo era capaz de prever, entre aspas, coisas, porque se você tem crenças estabelecidas, é muito fácil prever o passo seguinte, né? É, E ela conhecendo como os seres humanos são, né, através do acesso que ela tinha às nossas mentes, né, já que ela era uma máquina, ela poderia prever o próximo passo. E isso não está muito longe de acontecer na realidade, mas é um outro assunto que talvez a gente ainda consiga falar. Eu tenho um palpite sobre esse personagem, porque ele está ali com um monte de crianças, né, ela está fazendo ali uma seleção de quem seria o escolhido, preparando. Tem um garotinho que faz telecinese aqui da colher, né, que entorta a colher e tal. E ela está fumando, né, e fazendo bolinhos. Então, como eu interpretei isso? A máquina é uma das umas grandes invejas das máquinas é querer ser humano, né? E ela conhecendo a psique humana, conhecendo bem, né, ela se dava ao luxo desses pequenos prazeres, fumar, fazer um biscoito, chupar bala, né, e tal. Então é interessante ver esse lado da personagem, né? Por que ela fuma tanto, né? Então tem esse lado assim, quero emular um ser humano. eu te levantou a mão. Nessa cena, acho que é essa. Ela faz alguns questionamentos a ele, né? E aí depois ela dá um cookie, né, um biscoito para ele comer e fala assim: não, come esse biscoito e depois você vai se sentir melhor, Isso. né? Como se fosse alguma coisa assim de ser humano mesmo, né? Aham. Até algumas pessoas, quando vão analisar, né, eles dizem que aquele biscoito tem alguma coisa ali, um programa de computador, né? Que o cookie na informática é isso também. O que seria um cookie, né, na informática? Uma mensagenzinha anexada? São informações que ficam em cache, né? Ficam locais, né? Que você não Aí, precisa ficar toda hora, né, alimentando, né? Você coloca a primeira vez, ela fica armazenada localmente, toda vez que você precisa dela, você acessa aquilo. tá respondido. É uma memória. Foi o biscoito que ela deu. Então, assim, eles fizeram essa brincadeira, né, do cookie com esse cookie que a gente tem na informática.
E uma coisa que eu ia passando direto, que eu acho muito importante, é que ela faz uma jogada com o Neo, né, de falar que ele não era o escolhido. Porque o Morpheus falou, não, você vai lá que ela vai confirmar e tal. Aí ela finge que tá fazendo o teste, tem até lá na Jornada do Herói os testes, né? Finge que tá olhando a língua dele, tudo fingimento, né? Aí fala, lamento muito, mas você não é. Aí ele é, também quase que eu acreditei. E aí ele sai desanimado e tal, e não fala nada, né, com ninguém. E aí as coisas vão acontecendo e ele se descobre lá na frente que ele tem esse potencial todo sozinho. Por que que ela fez isso? Porque se ela falasse, ia criar uma expectativa nele e ele ia se auto-sabotar, entendeu? Porque se você chega num lugar e alguém fala assim, você vai salvar o mundo, e você não tem nada nas mãos para fazer isso, e aí, né? Você vai pensar, eu Ia não mexer com o tenho. psicológico dele, né? Exatamente, exatamente. Então, ela foi esperta nesse ponto, nessa jogada. Porque ele foi todo confiante, o Morpheus, que é o tutor dele, falou, vai lá que ela vai confirmar. Estamos todo mundo aguardando aqui, esperando. E ela chega e fala, olha, infelizmente eu vi que você não é. Aí ele dá aquela murchada e vai seguir a vida normalmente, né? E se ela houvesse falado que ele era, provavelmente ele ia se sabotar e não ia conseguir realizar o que tinha que realizar. É. Entendeu? Então é bem interessante.